Oi, gente! Eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês um canal novo aqui, que vai ser o canal do Ultra Nerd. Ele traz pra gente os personagens mais poderosos de cada jogo, parte 1. Esses dias eu trouxe pra vocês uma música do Kratos, e aí eu vi que nesse vídeo vai ter o Kratos. E lá nessa música aparecia vários personagens que eu fiquei bem interessada pra saber qual deles era o mais forte, se realmente o Kratos ganha aí de todos. Mas enfim, entre o jogo do God of War, tem outros também, como por exemplo Minecraft, que eu conheço, né? E outros jogos também. Aqui ele vai listar vários e a gente vai ver juntos qual o personagem mais forte de cada jogo. Se vocês gostam desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui abaixo a sua recomendação para os próximos vídeos. E vamos para o react. O mundo dos games está cheio de personagens incrivelmente poderosos. Algumas franquias, inclusive, possuem tantos personagens apelões que fica até difícil dizer qual deles seria o mais forte. Sem contar os jogos onde um único personagem já é reconhecido como o mais poderoso de todos, simplesmente porque ele é o personagem principal do game. Principal, Mas é nem verdade. sempre é assim que as coisas funcionam, já que em muitos jogos o personagem mais poderoso costuma ser algum boss final que precisa ser derrotado pela força combinada de vários personagens. E você já chegou a imaginar qual seria o personagem mais forte do seu jogo favorito? E será que o mais poderoso é realmente esse que você imaginou? É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos reunir vários jogos e analisar cada um deles para ver qual seria o personagem mais forte dentro do seu respectivo universo. Vamos ter filhos de poderosos demônios, semideuses, deuses em busca de vingança e até mesmo algumas entidades mais abstratas, mas com poderes inimagináveis. Lembrando que o que vamos falar aqui é apenas a nossa opinião e não uma verdade absoluta, beleza? Sonic. A franquia Sonic acumulou vários personagens super poderosos ao longo das décadas, como o próprio Sonic, o Shadow, o Silver, entre tantos outros. Mas existe um personagem que é tão forte que, para ser derrotado, precisou justamente da força conjunta desses três que eu citei para que isso fosse possível. Estou falando do Mephiles the Dark, um personagem que surgiu lá no game Sonic the Hedgehog de 2006. Esse personagem surgiu graças ao projeto Solaris, ele é bem diferente dos outros, que né, estava estudando o deus do sol Solaris para conseguir coisas como controlar o tempo. Mas desse projeto, eles acabaram criando dois seres, Iblis, que era a força bruta e o poder do deus do sol, e Mephiles, que era a consciência do deus do sol. Durante esses eventos, Shadow e Silver conseguiram selar esses dois seres, mas muito tempo no futuro, eles voltaram a se libertar, e é a partir daí que o problema acontece de verdade. Nossa, ele Mephiles parece que tá coberto de gelo. Ele é literalmente feito de escuridão, o que o permite ter muitas habilidades de transformação, podendo se transformar em outros personagens ou até mesmo adquirir uma forma líquida ou gasosa. E se já não bastasse ele ser naturalmente poderoso, ele pode ficar ainda mais forte, absorvendo as sombras dos seus adversários. Mephiles também consegue manipular e se mover através do tempo, além de conseguir fazer isso com outros personagens. Ele pode até mesmo criar clones de sombras, e ainda é capaz de fundir esses clones para criar monstros de sombras. Não só isso, como Mephiles também consegue disparar energia das suas mãos. E durante o jogo, ele vai mostrando mais e mais habilidades, se tornando cada vez mais poderoso. Porém, já deve ter alguém aí pensando, o Solaris não seria o mais forte? E bom, sim, você tem toda a razão. Mas aí que tá a pegadinha. Solaris e Mephiles são basicamente o mesmo ser, já que Mephiles é a mente de Solaris. Durante o game, Mephiles consegue se juntar a Iblis e voltar a ser Solaris, se tornando de longe o ser mais poderoso da franquia. Mas tudo isso foi desencadeado pelo Mephiles, e ele ainda está atuando como a mente do deus do sol. Ou seja, no fim, eu não considero Solaris um personagem diferente. E enquanto na forma de Mephiles precisou do Shadow e do Silver só pra selá-lo, na sua forma final como Solaris, somente a junção de Super Shadow, Super Silver e Super Sonic foram capazes de derrotar o inimigo, depois de uma extensa batalha. E vale lembrar que antes dessa luta, Mephiles em sua forma normal, conseguiu matar o Sonic. E vamos combinar, matar o protagonista já devia ser um dos feitos mais incríveis de um vilão, mesmo que o protagonista acabe voltando depois. E claro, não podemos esquecer de outro personagem bem poderoso, o Hypersonic, que em teoria seria o mais poderoso de todos os personagens. Só tem um pequeno problema. Existe um debate sobre o personagem ser canônico ou não, então eu preferi manter ele de fora, mas fica a menção honrosa. Zelda.
Aqui temos uma franquia bem complicada, já que ela se divide em linhas do tempo diferentes, falado, né? E vários acontecimentos de uma linha não influenciam uns das outras, então fica meio difícil comparar o nível de poder. Mas existem algumas divindades que teoricamente seriam as mais poderosas, começando pelas deusas douradas. Elas são basicamente as criadoras de todo o mundo de Zelda, já estando vivas antes mesmo do mundo existir. Não só isso, como elas foram as responsáveis pela criação da Triforce, que é o item principal da grande maioria dos jogos da franquia Zelda. Também temos a deusa Hylia, que é basicamente quem define tudo o que vai acontecer durante a história dos jogos, tendo um poder totalmente incompreensível e existindo em um outro plano. É ela quem move as rodas do destino para aprender Link, Zelda e Ganon em um ciclo interminável de reencarnação. Mas tirando essas divindades com poderes incomensuráveis, vamos tentar pensar em quem poderia ser o personagem mais forte. Podemos começar com o Demise. Caso você não conheça, Demise é um mau ancestral, que quando foi derrotado em Skyward Sword, ele lança uma maldição, afirmando que o seu ódio não terminará, mas renascerá em um ciclo sem fim. E resumindo bastante, é por causa disso que quase todo jogo de Zelda a gente enfrenta o vilão Ganon. Mas existe um artefato que até mesmo o Demise teme, a Triforce, aquele que foi criado pelas deusas douradas. Acontece que em quase todos os jogos, raramente é usada a Triforce completa. Geralmente temos um embate entre um Ganon com uma parte da Triforce contra um Link que possui a outra, às vezes recebendo ajuda de Zelda, que tem a terceira parte. Porém, lá no Super Nintendo nós tivemos um jogo que muita gente esquece, mas Ganon, que é basicamente o ódio reencarnado do Demise, conseguiu pôr as mãos na Triforce completa. Só pra vocês terem ideia do quão poderoso isso é, lembram que o mundo de Zelda foi criado pelas deusas douradas? Acontece que o Ganon conseguiu criar uma nova dimensão, um mundo distorcido onde todos são monstros. Esse mundo ficou conhecido como o Mundo das Trevas. Isso sem contar que o Ganon por si só já era um inimigo bem poderoso, só que foi totalmente imoral ele ter a Triforce completa. Pra quem não acompanha a franquia Zelda de perto, o jogo em que isso acontece se chama The Legend of Zelda: A Link to the Past, lançado em 1991. E até hoje eles não criaram outro jogo em que o Ganon lutasse usando a Triforce completa. E até podemos falar que o Link dessa linha do tempo, que é conhecido como o herói da lenda, é o ser mais poderoso, já que ele derrota esse Ganon super bufado. Mas é fato que ele só ganha por causa de puro roteiro. Podemos falar também do Majora, a entidade maligna por trás da poderosa máscara de Majora, que tem como único desejo causar destruição no mundo. Esse ser possui poderes sombrios bem sinistros, que o permite manipular a realidade e o tempo, mudar a forma das pessoas e ainda tem controle sobre a lua. Mais um que realmente pode ser considerado o mais poderoso, tirando aquelas deusas que comentamos, seria o Link em sua transformação Fierce Deity, quando o personagem está usando a máscara da divindade feroz. Nessa forma, o Link alcança o nível de uma divindade e se torna um guerreiro misterioso, tendo um aumento significativo em todos os seus atributos e adquirindo novas habilidades, bem como a espada Fierce Deity, que possui um poder extraordinário. God of War. Eu não vou enrolar muito aqui, afinal, God of War é um jogo onde a gente sai matando quase todos os deuses das mitologias grega e nórdica com o nosso personagem Kratos, o deus da guerra. Então é de se esperar que ele seja o mais poderoso, não é verdade? Kratos iniciou sua carreira como um simples guerreiro espartano, depois virou um general, um servo dos deuses e, enfim, se tornou um deus. Ao longo de sua jornada, Kratos foi adquirindo diversos poderes e armas bem roubadas, ao ponto de se tornar praticamente invencível e superar todos os deuses que enfrentou. O seu auge na mitologia grega foi no God of War 3, onde o fantasma de Esparta simplesmente desceu o sarrafo nos deuses do Olimpo, derrotando deuses como Hades, Poseidon, Hélios e até o próprio Zeus. Já o Kratos no último game, o God of War Ragnarok, também é um monstro. Ele não só foi capaz de derrotar e até matar vários deuses da mitologia nórdica, como também lutou de igual para igual com o Thor, se segurando a todo momento. E também poderia ter matado o deus do trovão sem muito esforço, caso quisesse. Nesse último game, a gente também conhece um personagem que também é muito poderoso e que vale a menção, já que muitos dizem que ele pode até se equiparar ao Kratos em poder. Estou falando do Surtur, o gigante de fogo, ou melhor, de sua transformação em Ragnarok. Surtur é destinado a se tornar o próprio Ragnarok, ou seja, aquele que vai trazer a destruição total de Asgard. Para condensar e resumir bastante para quem não teve a oportunidade, imagina que tudo que Kratos fez na Grécia ao longo de vários jogos, o Ragnarok vai fazer em Asgard, com um único golpe de espada. Pois é desse nível de poder que estamos falando. Como esse era o propósito predestinado do Surtur, ele morre no processo, mas ele de fato conseguiu destruir Asgard, e foi a grande arma secreta para vencer Odin e seus aliados no game. Mas em todo caso, se esses dois se enfrentassem, não há dúvidas de que o fantasma de Esparta daria um jeitinho de vencer o gigante de fogo, assim como ele sempre faz. Então, meus amigos,
não, ele é o mais forte. O mais poderoso do seu verso. Azura's Wrath. Não e tem já como, que falamos véio. de God of War, nada mais justo do que falar sobre um game que é muito parecido em temática e no constante uso de Quick Time Events. Afinal, Parece estamos mesmo. falando de outro jogo que envolve Deus extraindo um personagem, envolvendo morte de familiares no processo, e esse personagem indo atrás de vingança com toda a brutalidade possível. E nesse game, o personagem em questão, e o mais poderoso, é o próprio Asura, o protagonista que saiu batendo em deuses, entidades ou qualquer um que estivesse em seu caminho de vingança. Mas as semelhanças param por aqui, pois apesar de ser um semideus, Asura já era considerado um dos mais poderosos, mesmo antes dos acontecimentos do game. E se ele já começa sendo um dos mais fortes, ele termina sendo o mais poderoso de todos, vencendo até mesmo o deus primordial Chakravartin, que é simplesmente o deus que controla todo aquele mundo, o criador original e a fonte do mantra. O fato é que o Asura possui uma força bruta tão esmagadora que ele literalmente ganha desse deus na base da porrada, e foram muitos murros mesmo. Chega a ser bizarro o quão forte o Asura é fisicamente, mas nem só de força vive o personagem, que também já se mostrou ser extremamente rápido e ter reflexos absurdos, conseguindo desviar e contra-atacar golpes de personagens que estão entre os mais rápidos do game, como Yasha e Algos. E além de ser forte e rápido, ele também tem uma resistência insana, aguentando muita porrada ao longo de toda a história do jogo. E é claro que esse cara também possui vários poderes apelões, como conseguir se ressuscitar, ter uma alta regeneração e fator de cura, conseguir sobreviver no espaço, ter uma resistência a poderes que envolvem a alma, fora uma porrada de transformações que ele tem no jogo, que vão deixando ele com um visual cada vez mais cabuloso e pronto pra socar o próximo inimigo. E por fim, o fator decisivo de todas suas lutas, a raiva. Quanto mais pé da vida o Asura fica, mais poderoso ele se torna. Ou seja, a força e o poder dele são proporcionais ao seu nível de fúria. Acontece que a raiva do Asura, podemos dizer que é infinita, então eu não preciso dizer mais nada, né? Meu Deus. Devil May Cry. Enquanto God of War ficou durante muito tempo na matança de deuses gregos e Azura's Wrath em combates grandiosos também, feitos por Quick Time Events, Devil May Cry foi pra um não. caminho mais simples, matar demônios e ser cool. Mesmo que você não goste da franquia, basta assistir uma cutscene do Dante, que você já vai ficar impressionado em como esse personagem consegue ser tão maneiro enquanto mata demônios. Temos algumas cenas que são exageradamente forçadas e meio brega. Temos, mas acredite, isso faz ele ser ainda mais legal. Mas em nível de poder, os personagens de Devil May Cry não ficam pra trás, e novamente temos o protagonista se destacando, superando todos os outros personagens em poder. Dante é filho do poderoso demônio Sparda, e por causa disso, herdou alguns poderes demoníacos, mas ele utiliza essa herança pra caçar outros demônios aqui na Terra. E ao longo dos jogos, Dante já se mostrou ser tão poderoso quanto seu pai, conseguindo feitos como selar novamente o mundo, e até mesmo matar o poderoso Argosax. Dante supera em muito as capacidades de um ser humano, tanto em força, velocidade, agilidade, reflexos e resistência. Além de tudo isso, mesmo em sua forma humana, ele tem algumas habilidades peculiares, como se curar de feridas rapidamente, manipulação do seu poder demoníaco e até mesmo telecinese. Porém, isso tudo é só na forma humana, já que ele pode ativar o Devil Trigger, onde ele passa por uma transformação que o deixa com uma aparência mais demoníaca, aumentando drasticamente todos os seus atributos e poderes, além de dar a capacidade de voar. E apesar do Dante ser o personagem mais poderoso, já teve ocasiões que ele foi derrotado, como quando ele perdeu uma das lutas contra o seu irmão Virgil, que é facilmente outro dos personagens mais poderosos desse universo. Mortal Kombat. A saga Mortal Kombat é cheia de personagens extremamente fortes. Alguns são bem poderosos na gameplay, como aquele noob Saibot apelão das antigas, enquanto que outros personagens são extremamente poderosos na lore, e é sobre esses que eu vou falar agora. Pra não ter enrolação, o mais poderoso de todos é o One Being, que é uma entidade que precede todos os reinos de Mortal Kombat. Precisou que todos os deuses anciões se unissem pra lutar contra o One Being, e pra conseguir limitar o poder quase infinito desse ser, eles tiveram que dividir a entidade em 6, e foi daí que surgiram os reinos que a gente conhece em Mortal Kombat. E talvez você esteja pensando, tá, eu nunca vi esse cara. Realmente, apesar de ser teoricamente o ser mais poderoso do universo de Mortal Kombat, a gente só conhece ele pelas lendas e histórias do passado. Agora, se formos olhar os personagens que a gente realmente enfrenta ou utiliza nas gameplays, aí dá pra selecionar outros como sendo os mais poderosos. Em Mortal Kombat temos os deuses, depois os deuses anciões, e mais forte que eles temos os titãs, como a Crônica. Porém, a Crônica foi superada por outro personagem, o Liu Kang, deus do fogo e do trovão. Resumindo bem a história, Liu Kang, que é o principal personagem dos primeiros jogos e o grande salvador do mundo na maioria das situações, se funde com ninguém menos que o deus do trovão Raiden. Além de todos os poderes de fogo que o Liu Kang já possuía, agora ele também consegue controlar os raios e trovões do Raiden, como ele se torna forte o suficiente para destroçar pequenos meteoros lançados contra ele na base do murro, além de ser capaz de voar, invocar um enorme dragão de fogo e
e até existir fora das leis normais do tempo, sendo capaz de resistir ao retrocesso de tempo de Cetrion. Apesar de, em questão de panteão, ele ser um deus, ou seja, o grau mais baixo entre as divindades do universo, esse Liu Kang já derrotou sozinho a deusa anciã Cetrion e posteriormente a própria Titã Crônica, que em teoria são entidades em nível muito superior ao de um deus. Minecraft é um dos jogos mais jogados da última década, e quanto a isso, não tem nem muito o que a gente discutir. O game foi um sucesso estrondoso, e mesmo depois do seu auge, continuou sendo muito querido pelos fãs. E apesar de termos boss bem chatos de derrotar, como o Wither e o chefe final Ender Dragon, que também dá trabalho, existe um mob que pra mim é ainda mais complicado de vencer, o Warden. Ele é um dos maiores desafios do jogo, ainda mais se você for um jogador iniciante, já que ele é extremamente resistente a danos, é bem rápido e ainda possui tanto ataques corpo a corpo quanto de longo alcance. Porém, como o Warden não é considerado um boss, ele acaba sendo um obstáculo opcional, não sendo obrigatório derrotá-lo pra finalizar o game. Então, se você ver esse cara, foge pra bem longe, que se você tiver sorte, ele não vai te achar, já que ele é cego. Porém, quando falamos de quesito causar danos, aí as coisas mudam um pouco, pois o mob com o maior dano do Minecraft atualmente é um Creeper carregado. Um Creeper normal já causa bastante estrago, mas esse carinha aqui consegue causar até 145 de dano de uma só vez, que é equivalente a 72 corações. E só pra não falarem que eu não lembrei, vale aqui uma menção ao Wither Storm, que infelizmente ainda só existe no Minecraft Story Mode. Se o Wither padrão já te assustava, nessa versão ele se torna um monstro gigante com 5 tentáculos e 3 cabeças, e é conhecido como o Devorador de Mundos do Minecraft. Só que existe um ser ainda mais poderoso do que todos esses que falamos até agora, o Steve. Pois é, o personagem jogável possui algumas características que fazem ele ser ainda mais impressionante do que todos os mobs que vimos até então. Sua força é tamanha que só pra você ter um vislumbre, ele é capaz de carregar quantidades inimagináveis de itens em seu inventário, coisas pesadas como bigornas, por exemplo, que juntando tudo, pode ultrapassar milhares de toneladas brincando. E se você acha que isso não é o suficiente, em Minecraft a gente tem um modo criativo, que permite o Steve sair voando, ser imortal, ser imune ao dano, conseguir respirar debaixo d'água, além de conseguir destruir qualquer bloco do jogo com um único golpe. Talvez seja meio complexo comparar ele com outros jogos, mas definitivamente, dentro de Minecraft, não tem nada que consiga superar o Steve. E por hoje é isso, galera. Comentem aí se vocês acham que nessas franquias que falamos, existem alguns personagens ainda mais fortes, e se sentiu falta de personagens de outras franquias também. Deixe aí nos comentários qual outro personagem e qual outro jogo vocês acham que merecem aparecer por aqui numa parte 2 desse vídeo. Mas é isso, Ultra Nerds. Eu vou ficando por aqui e até mais. Valeu! Eu tava quase certa que God of War ia ser o Kratos o mais forte, porque eu já vi muita coisa sobre a história do Kratos, música, desde o iniciozinho, sabe? Toda a trajetória dele eu acompanhei e o cara tem muita força. Ele era um humano normal e aí ele conseguiu superar os deuses, se tornando um deus. Acho que só teve apenas um jogo que eu não conhecia e eu achei incrível a ideia do vídeo, de tanto falar as habilidades dos personagens, o porquê que ele era o mais forte. Mas enfim, gente, eu amei esse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos desse canal, deixa seu like, se inscreve no canal também se você não é inscrito e deixa aqui abaixo a sua recomendação para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Tchau!